bom dia. Boa tarde já, na real. 12h, já é boa tarde. Eu já almocei, a Vanessa ainda não, mas... Bom dia, meu dia, boa tarde. Seja todo mundo muito bem-vindo ao programa Investidor Digital 1212, onde toda semana a gente fala aí sobre como investir em apartamentos e fazer eles se pagarem sozinhos. Basicamente, é como é que você ganha dinheiro sem trabalhar mais, fazendo renda passiva, enquanto você toca a tua vida e faz aquilo que tu é bom na tua profissão aí. E é isso. E hoje o objetivo é deixar o investidor bem tranquilo de conseguir o financiamento ali de imediato, sem ter que se preocupar em estar pagando os custos e ter certeza que vai conseguir o financiamento dele já antes de fazer o investimento. Mas antes de a gente começar, pode ter gente que não conhece aqui o Cadu, nem Inácio. Deixa eu Peraí, calma. Tem um eco, tem um problema técnico aqui, tem um eco. Acho que o Cadu pode botar um fonezinho, ou você pode diminuir o volume. Pronto? Aí. Então, agora sim. Peraí, calma aí, Vanessa, que eu tenho... não é tudo tão maravilhoso. Eu vou ver se tá bom assim, parece muito bom para ser verdade. E tem outros tradicionais jeitos de conseguir financiamento. Então eu vou ficar assim bem de olho no que vocês vão falar, tá? Eu não confio em ninguém. Bom, para reforçar a confiança, a pessoa tem que saber quem somos nós, né? Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Vanessa Medeiros, estou aqui junto com Inácio Corrales e nosso queridíssimo Cadu, que está sempre aqui com a gente, nos acompanhando aqui também, né, nessas lives sobre como fazer dinheiro sem precisar trabalhar mais para isso. E nós fazemos isso investindo em apartamentos e fazendo essas belezinhas se pagarem sozinhos. E o tema do nosso encontro de hoje é exatamente este: como ter 100% de certeza que conseguirei meu financiamento imobiliário antes de eu fazer o meu investimento. Isto é possível? Tá certo isso, Arnaldo? Isso existe? Eu acho que a gente tem que explicar o que é ali, né? Esse momento do financiamento, né? Que é o momento que a pessoa aprova o crédito dela com o banco, que ela vai gerar uma minuta de financiamento. Então, esse momento pode variar, dependendo de alguns fatores. Dá para você fazer um financiamento depois que a obra está pronta, mas existe a maneira de fazer esse financiamento também durante a construção, ou até mesmo antes de iniciar a obra, né? Então, é o timing do financiamento que é o relevante nesse caso. Bom, antes da gente entrar mais no detalhe, eu sei que tem pessoas que falam assim para a gente, Vanessa, o que acontece com a minha vida, com o meu dinheiro, se eu for lá pagar a entrada e eu não conseguir o financiamento lá na frente? Com isso que a gente vai ensinar aqui, esse negócio, pelo que eu estou entendendo, que o senhor Cadu vai explicar para a gente no detalhe, não vai ter esse risco, porque você vai saber antes mesmo de escolher o investimento que seu financiamento está aprovado. Isso existe. Não é muito divulgado, as pessoas não conhecem, mas isto existe, tá? Então, deixa eu só pegar aqui minha colinha, que eu fiz uma colinha aqui para a gente não se perder nos assuntos, isso é importante. Para as pessoas saberem, ó, por exemplo, nesse empreendimento que a gente fez agora no Esplendor em Bloco, a gente deixou uma garantia ali para os clientes deles só pagarem o sinal, de assinarem tudo bonitinho, depois que tivessem aprovado com o banco, financiamento, tivesse conforme, enfim, tudo certinho. É um processo rápido, simples, mas que gera uma segurança e uma tranquilidade muito grande para o investidor. E Cadu, quando as pessoas não sabem que isso existe, não sabem utilizar essa ferramenta, então elas têm medo de perder o dinheiro que pagou da entrada, elas precisam, às vezes, recorrer, comecei a pagar a entrada de um apartamento, não consegui o financiamento lá na hora de pegar chaves. Ela vai ter que... Aquele banco que aceitar qualquer negócio, aquela financiadora que aceitar, mesmo que seja uma taxa maior, ela vai ter que aceitar, porque ela já aportou dinheiro na entrada ali, né? Então, tem mais algum problema que a pessoa precisa enfrentar quando ela não sabe isso que a gente vai ensinar aqui hoje para ela?
Às vezes ela tem que pedir um favor para alguém para unir com a renda de alguém e conseguir um crédito todo. Então, assim, ela não consegue o valor de entrada, que às vezes o banco não libera um valor todo para ela. Então, acaba que reduz o valor que seria ideal ali de financiamento, a pessoa tem que ter mais entrada. E muitas vezes a pessoa pode não ter aquele dinheiro todo de uma vez. Então, a pessoa fica tranquila de eu não vou ter surpresa lá na frente de ter uma entrada a mais. Tem um outro caso também, que quando você faz o financiamento antes, você pode comprometer sua renda fazendo outros empréstimos de carro, ou até, em alguns casos, a pessoa tem algum problema de sujar o nome, que não tem problema, porque o financiamento já foi concedido. E, às vezes, se a pessoa suja o nome ou compromete mais a renda, ela pode até não conseguir um financiamento e ser forçada a vender a unidade dela lá na frente, ou, enfim, ter que achar alguma outra alternativa que seja ainda mais caro. O lance, então, se a pessoa está querendo fazer renda passiva, investindo em apartamentos, fica ligado nessa sacada aqui, porque ela te livra de uma série de questões que, às vezes, você nem começou a investir, porque está com medo desses pontos que a gente colocou aqui, e essa estratégia aqui, ela te livra dessas possíveis situações aí que impede você de construir patrimônio, de ter liberdade financeira, de conseguir renda passiva. Então, a gente vai falar um pouquinho. E, além disso, ele facilita muito, porque ele é mais barato até do que o financiamento tradicional. Então, o valor que a pessoa vai alugar o apartamento tem muito mais chances de cobrir o valor da parcela. Então, tem uma série de vantagens aí para o investidor ter a certeza que o apartamento dele vai se pagar sozinho, ele com um recurso do aluguel. Tá, então vamos só revisar aqui, né? Fala aí, Inácio, quer falar que nós estamos empolgados aqui no assunto. Não, eu vou deixar vocês falar, depois eu vou dar minha opinião aqui, ó. Fica só de Mas, assim, vamos lá, as pessoas têm que tomar risco, de um jeito ou de outro ali, investimento em imóveis é bacana. Isso aqui resolve um dos problemas, né? Mas, independente de um jeito ou de outro, ela deve fazer investimentos em imóveis, porque é extraordinária a valorização que a gente tem quando bem investido, né? Deixa eu dar minha opinião aqui. Falei, Inácio. Claro. Eu queria avançar na primeira pergunta. Concordo, acho que você ia fazer a mesma coisa, né, Vanessa? Uhum. Então, bora? Como ter certeza que seria aprovado? Bom, o único jeito de ter certeza de que seria aprovado é sendo aprovado. Né? Sendo aprovado. Pois é. Então, o segredo é investir sendo aprovado, ou seja, sendo aprovado e logo investir. Ou fazer tudo no mesmo momento. E aí é que está um aspecto positivo e, ao mesmo tempo, um aspecto negativo. A gente pode conversar muito sobre o aspecto positivo de ser aprovado antes de investir, porque, de fato, dá uma garantia, 100%. Entendeu? Ou seja, como ter certeza 100% que eu vou conseguir um financiamento imobiliário antes mesmo de investir, é fazer as duas coisas no mesmo momento. Ou seja, investir com uma aprovação. Isso você consegue na entrega imediata. Na entrega imediata, eu vou lá, faço um orçamento com a incorporadora, vou no banco, pego o meu financiamento, na hora que estou aprovado, fecho o contrato com a incorporadora, acabou o problema. A pergunta não é essa. A pergunta é, porque aí tem o problema que preciso ter o dinheiro da entrada à vista. Algumas incorporadoras têm financiamento direto, mas são muito poucas. A pergunta é, como consigo investir? No período prévio, na data de entrega, no período obra, onde eu consigo os melhores preços, mais facilidade de pago. Você fala essa palavra aí, facilidades? Facilidades, sim. Desse jeito. Mais facilidades de pagamento da entrada e todos os benefícios de investimento na planta, sem arriscar eu não serem aprovado no futuro. Esse é o X da questão, né, Inácio? Esse é o X da questão. E aquela questão, o imóvel pronto, realmente, é muito semelhante.
Ele vai aprovar, já vai fazer o financiamento dele ali. Só que ele perde a valorização de obra. E aqui, nesse caso, você une as duas coisas, que você pode dividir a entrada também do mesmo jeito. No caso aqui, a gente pode aproveitar esse tipo de financiamento para conseguir investir, tendo a certeza do financiamento, num empreendimento na planta. Me corrija se eu estiver errada. É exatamente isso. E quais são as vantagens? Pô, eu tenho garantia de obtenção de financiamento agora. Eu não vou pagar a entrada com o ó na mão e ficando pensando, será que eu vou ser aprovado? Será que eu não vou? Lógico, você vai ser instruído. Nós aqui da Brokers Digitais, nós trazemos uma educação financeira para que você vá se organizando até você conseguir financiamento. Você não vai só simplesmente investir assim, sem ter certeza, sem ter assim, uma ideia se você consegue ou não financiamento. Nesse caso aqui, é certeza, porque você consegue financiamento antes mesmo do investimento. Então, você tem garantia de obtenção do financiamento, poder se comprometer com outros empréstimos sem influenciar a renda. Depois eu quero que o Cadu fale um pouquinho sobre isso. E você pode até ter restrição no nome depois que o financiamento já está garantido. E o reajuste do INCC não existe, segundo o que eu estava aqui conversando com o Cadu, inteirando um pouco mais, porque esta modalidade aqui de financiamento ela é pouco conhecida. E Cadu, sobre essa parada aqui, poder se comprometer com outros empréstimos sem influenciar na renda. Vamos lá. Tem uma análise do banco que diz que as pessoas só podem comprometer 30% da renda delas para pagar de parcela. Então, às vezes, alguém quer financiar alguma outra coisa, quer comprar um carro, quer financiar um lote, enfim, tanto faz. Se a pessoa está pagando uma parcela de mais R$1.000, esses R$1.000 de um financiamento de um carro vai comprometer numa aprovação de um financiamento habitacional. Só que para um carro ele financia um valor pequenininho, mas para um apartamento é um valor enorme. Então, imagina uma pessoa que está comprando imóvel lá na planta e tem que esperar 36 meses para ter certeza que o financiamento dela imobiliário foi aprovado, para ela ficar tranquila de fazer um outro financiamento de comprar um carro. Nesse nosso caso, isso não existe mais. Porque ela vai já ter uma garantia de financiamento e vai poder fazer outros financiamentos, porque a análise de crédito dela já foi liberada. Então, os outros comprometimentos de crédito dela, as outras parcelas que ela paga, não fazem diferença nenhuma mais, porque já foi concedido. Mas se eu só vou pegar o financiamento agora, eu não tenho que começar a pagar ele já? E eu estou com o meu apartamento sendo construído. Ele não está alugado ainda. Ele vai ser alugado daqui a 36 meses. Olha que interessante. Então, você vai comprometer a sua renda com o financiamento habitacional. Então, os bancos vão analisar aqueles 30% da sua renda e vão pensar se vão emprestar para você financiar o carro depois ou não. Não é isso que eu estou perguntando. Não é isso. Pensa comigo. Eu estou lá, investi num apartamento, numa planta. Uhum. E eu peguei um financiamento, eu tenho que pagar a entrada, e agora eu tenho um financiamento para pagar também, e ele está sendo construído. Boa pergunta, entendi. Ele não se alugou ainda para pagar o financiamento. Isso. Vamos lá. Eles fazem uma metodologia que é muito mais barato e que você não paga nada de amortização do seu financiamento durante a fase de obra. Olha que interessante. O que eu pago? Você só paga a parte dos juros. E você só paga os juros daquele pedacinho de obra que foi executado. Então, vamos lá. Se a construção não aconteceu nada, está na planta, você não vai pagar nada. Se a obra foi executada 10%, é como se o banco liberasse para a construtora incorporadora 10% daquele seu financiamento. Então, você só vai pagar no mês seguinte os juros de 10%, que não tem nada de amortização e é só um valor pequeno em cima de 10%. Inácio, o que você acha desse negócio aí? Acho inteligente. Tá? Tem coisas bem bacanas nesse sentido, tá? É um tipo de financiamento, por exemplo, que eu não conhecia. De fato, quando eu entrei no Brasil no mercado imobiliário,
Para mim foi surpreendente que existisse esse tipo de coisas. Achei bem interessante mesmo. Tem algumas limitações, alguns requisitos que você deve cumprir para isso, mas o que acabou de falar Cadu resolve o problema. Por quê? Porque o grande problema de conseguir um financiamento hoje na planta, mesmo que, como tu disse, vou pagar o financiamento e ainda vou pagar a entrada, mesmo parcelada. Então, fica meio difícil. Então, como que resolveram esse problema? Como o Cadu acabou de explicar. Eu vou pagar o juro, só o juro do financiamento. Do percentual que foi entregue para a incorporadora. Ou seja, como ele diz, eu entreguei 10% para a incorporadora construir o prédio, portanto, eu vou pagar os juros do 10% do meu financiamento. Entreguei 50% do valor, vou pagar 50% dos juros, não da parcela, dos juros do período. Então, fica fácil pagar a entrada. Isso e outro detalhe, calma, eu não terminei ainda. Tá. Eu fiquei bem na dúvida, será que é assim ou não? Eu fiz mais um clique no assunto e perguntei, mas espera aí, à medida que eu vou pagando mais juros, a minha parcela na entrada fica cada vez mais alta, porque eu tenho que pagar a entrada, da parcela da entrada, e a parcela dos juros e cada vez mais aumentando. Vai chegar uma hora, nas últimas parcelas que vou estar pagando, efetivamente vou estar pagando a parcela completa praticamente, os juros completos, mas pode chegar a ficar desconfortável financeiramente falando, tá? E aí o que o Cadu respondeu para mim? Ele diz, cuidado, porque quando vocês tiram financiamento hoje, mesmo o prédio sendo construído para ser entregue daqui no futuro, na real você comprou o apartamento. Você comprou o total do apartamento. Não é problema seu que o banco ainda não pagou para a incorporadora. Portanto, você pegou os juros de hoje, o financiamento de hoje, as condições de hoje. Se o banco não pagou para a incorporadora hoje, é problema deles. E isso quer dizer que o efeito inflacionário para você caducou. Não tem mais efeito inflacionário. Qual é o problema deles? Ou seja, o ajuste pelo INCC, Índice Nacional de Construção Civil, que é habitual, ou o CUT também, que é utilizado em Santa Catarina, ele não é mais aplicado na parcela da entrada, porque ele já foi pago. Entendeu? Aí que está a grande sacada do negócio. O grande secretinho que ninguém enxerga. Eu demorei um tempão para entender e tive que ter umas 5 reuniões para entender essa parada aí toda. E tu sabe que eu fui bem... peraí. Faço um exercício, botei ele no Excel, tudo. Mas, Vanessa, é assim, ó. Quando você compra na planta, com um banco normal, e financia lá no futuro, você paga a entrada e tem que ser ajustada pelo INCC. Ou seja, você congela o valor do apartamento, mas não congela a inflação. A inflação fica nas tuas costas. Sendo corrigida. O risco inflacionário fica nas tuas costas, não nas costas da incorporadora. Beleza? No contrário, quando você faz financiamento hoje, você fica pagando os juros do teu financiamento, mas você congela o INCC. Ou seja, mais ou menos se dá elas por elas. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo, olhando da ótica da incorporadora, para você ver o quanto que eu me prejudiquei, para não falar uma outra palavra pior, no período da pandemia. Que vocês lembram o quanto que foi a inflação naquela época. O INCC deu um salto gigante. E aí eu já tinha feito os contratos dos meus apartamentos no início, e aí o material ficou mais caro, a obra, o cimento, o concreto era toda semana ali, aumentando, a pandemia, o ferro faltou, vamos aumentar mais o preço. Então, assim, a construtora teve que pagar todo esse risco inflacionário, e o cliente falou, opa, sinto muito. E eu já fiz meu financiamento lá atrás. Então, é problema seu. Isso fez uma diferença
enorme para a gente. Naquele caso específico, não valeu a pena para a construtora. E isso é um outro detalhe que é muito positivo para o cliente, porque gera um estímulo para a incorporadora de eu tenho que correr com essa obra, deixa eu entregar o mais rápido possível. Boa. Porque senão o efeito inflacionário está nas minhas costas da incorporadora. Então, deixa eu correr, senão eu vou pagar mais caro. E no caso, o caixa, a incorporadora recebe essa grana e fica com o caixa bonito, ou estou errada? Olha que interessante. É como se o banco fosse emprestando para a construtora, fosse garantindo os recursos para a obra acontecer. O banco ele vai todo mês na obra, ele vistoria o que foi executado. Então, só para exemplificar, esse mês foi executado a fundação e 2 pavimentos de estrutura. Isso aí custa R$1 milhão. O banco vai liberar o R$1 milhão para a construtora fazer, que é o equivalente aos 10% daquele cliente. Entendi. Então, você garante o fluxo de dinheiro para a construtora também. Então, é muito mais saudável para a construtora, que o risco da construtora reduz muito, porque ela recebe durante a obra. Fale para mim, qual que é o nome desse tipo de financiamento? Tem um nome específico? Ou você chega lá e fala assim, olha, eu quero fazer um financiamento antes, vou comprar um apartamento, quero comprar ele na planta, quero um financiamento agora. Tem algum aí? Então, olha que legal. Ele é muito semelhante a outros financiamentos que a Caixa faz, por exemplo, para construção, para casa, que é a aquisição de terreno e construção. Como é que funciona isso? É como se a Caixa utilizasse o terreno e a obra como garantia do financiamento. Então, à medida que avança a obra, ela entende que tem uma garantia a mais e libera o recurso. Não fica sobrando dinheiro na conta da construtora, é justamente para ela apenas construir aquela etapa de obra. Então, para a incorporadora, ela tem um nome de apoio à produção. Acho que deu um eco aqui. Pronto. Apoio à produção. Para mim? Não tá tendo eco. Tá ok? Então, assim, para a incorporadora é apoio à produção. Para os clientes, é como se fosse um monte de contratos, vários contratos de aquisição de terreno e construção. Entendi. Então, eu tenho uma outra dúvida aqui. Por que essa parada que é tão interessante, resolve tanto problema, não é divulgada? Porque não é divulgada assim, que a ponto das pessoas não saber que isso existe, não ir atrás desse tipo de financiamento, porque não é... Bom, o Inácio não sabia que isso existia, eu não sabia, até conversar com você, e aí eu quero entender por que esse negócio aí não é conhecido. Vamos lá. A Caixa ela é um banco referência de habitação, né? E essa operação ela realmente é muito mais complexa, tanto para o banco, quanto para a incorporadora, tanto para o cliente não, tanto faz. Mas para a incorporadora e para o banco ela é muito mais complexa. O banco ele exige uma série de garantias a mais, que a obra vai ser executada. Todo mês tem que ir um engenheiro na obra. Então tem um trabalho de medição de obra que é maior. Você tem que... Assim, não sei nem se vale a pena deixar isso complexo, mas tem uma planilha de levantamento de serviços que equivalem a um custo. É pra gente. É problema do banco isso daí, né? Tipo, para eu, investidor, eu não vou ter dor de cabeça com isso, não. Isso, porque ele é incorporador, então Para o cliente é fácil. O cliente é a maravilha. Para a gente que dá mais trabalho. Então, assim, tem muitos bancos que não estão preparados ainda para fazer isso, que já têm os desafios normais de inadimplência, de financiamento de imóveis prontos. Então, botar essa complexidade a mais, não são todos os bancos que se dispõem. Tanto é que alguns fazem, outros não fazem esse tipo de financiamento. Né? Solta o ouro logo aí, quais são os bancos que a gente pode encontrar esse tipo de financiamento? Soltou a água. Vanessa, de onde que você tira essas frases?
Não, é novidade gente, para o Inácio, porque o Inácio é chileno. Aqui no Brasil o povo fala essas coisas. Pois é, cara, é tão difícil. Você está explorando minha cabeça. Eu vou ter que fazer um Geralmente dicionário. são os bancos que financiam também a obra, né? Então já tem vários bancos que financiam apenas a obra, mas ainda não fazem isso que a gente fala do financiamento para o cliente. Mas, por exemplo, aqui em Brasília, o BRB já faz muito isso. E o principal, que é o mais forte que eu sempre trabalhei, é a Caixa Econômica, né? Então, Caixa Econômica e BRB, por enquanto, vamos dizer assim, né? Não tem isso no Itaú, Santander, esses outros bancos. Vanessa, eu, quando eu descobri essa forma de financiamento, fiquei bem empolgado mesmo. Daí eu corri atrás de pesquisar um pouquinho a mais e descobri alguns requisitos ou restrições para o investidor, para a pessoa que está querendo esse investimento. Porque esse aqui, me corrija, por favor, Cadu, se eu estou errado, mas esse aqui é um tipo de investimento geralmente utilizado para Minha Casa Minha Vida. Verde, amarelo, dependendo do governo de turno, muda de nome. Nesse momento é Minha Casa Minha Vida, né? Então, se eu vou entrar aqui Eu entrei agora, só para ter certeza que não vou falar merda. Minha Casa Minha Vida de habitação urbana, que é o negócio que a gente está trabalhando aqui. Tem rural e tem urbano, tá? Com recurso do FGTS, fala aqui, ele tem uma restrição destinada a famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal familiar bruta de até R$8.000. Primeiro, o que é uma renda bruta? Não é bruta de você é bruto. Entendeu? É bruta. Forte, igual o Ignacio, não. Não é bruta que nem a gente, mas é bruta no sentido de valor total, sem os descontos. Sem os descontos. A pessoa... E é familiar, ou seja, se eu ganhar 6 mil, minha mulher ganhar 3 mil, estou fora. Se eu ganhar 5 mil e minha mulher ganhar outros 5 mil, estou fora, porque dá 10 mil. Tem que ser 8 mil do grupo familiar. Agora, o limite, tá? Só para terminar, esse é o limite, ou seja, a primeira restrição é o limite de renda. Então, qualquer pessoa que ganhe mais de 8 mil, e eu sei que é difícil no Brasil ganhar mais do que 8 mil, mas sei que tem muita gente também que ganha mais de 8 mil, especialmente no nicho de investimento imobiliário, pessoas que estão olhando e comprar um apartamento para ser alugado. E outro detalhe é que não é no exemplo de Minha Casa Minha Vida, eu já deixo você falar, Cadu, mas é que tem intervalo também, não é que tem que ganhar 8 mil e é uma regra fixa. Olha aqui, estou lendo o site, tá? Famílias com renda mensal bruta de até R$2.000, você adquire um imóvel com uma taxa de juros nominal de 4,5%. Então, é uma taxa muito baixa, que permite facilmente que o aluguel seja maior do que o financiamento. Pessoas com renda bruta de 2.000 a 2.640 aumenta para 4,75. 2.640,01 centavos de real até 3.200, 5,25. E assim vai aumentando, 3.200 a 3.800, 6%, 3.800 para 4.400, aumenta para 7%, 4.400 para 8.000, chega até um limite de 7,66%. Tá? Então, por que não é tão divulgado? Olha, porque tem um nível de dificuldade maior, tem um intervalo de renda. Mas, no caso da Minha Casa Minha Vida, pela Caixa, ele tem aqui, além do benefício daquele esquema de congelar o preço, congelar a inflação e pagar só juro no período obra e pagar a entrada parcelada ainda no período obra, que facilita muito o investimento, tem aquele benefício adicional dos juros subsidiados, vamos falar assim, com juros menores. Desculpa, Cadu, você queria falar alguma coisa? Vamos lá, então, assim, complementando o que você está falando. De fato, existe isso,
Mas, assim, vamos lá, complementando isso facilita muito para os imóveis menores. Alguém quer comprar um apartamento menor, ele está até 350 mil, ele, Sim. claro, ele não pode ter tido um imóvel. Isso é Minha Casa Minha Vida. Ele consegue ter uma taxa de juros ainda mais barata, que vai ser mais simples fazer com que o apartamento se pague sozinho. Então, por exemplo, no meu último empreendimento aqui, teve vários clientes que tinham uma renda muito acima e que também fizeram esse mesmo tipo de financiamento, com o apoio à produção, que é isso que a gente está citando. Apoio à Então, produção. Peraí. O que é esse negócio de apoio à produção? que eles fizeram esse financiamento para pagar durante a obra de aquisição de Tá. construção. É Então, assim, diferente. É diferente, esse. Cadu, só para entender, é diferente. O apoio à produção é diferente desse que o Inácio estava falando da Minha Casa Minha Vida. Isso, sim. O que a gente está falando de apoio à produção, aquisição de terreno e construção, é essa modalidade de você financiar antes. O Minha Casa Minha Vida é um programa de governo que facilita muito realmente para quem vai comprar o primeiro imóvel. Então, aqueles investidores que querem comprar o primeiro imóvel deles, que ganham até 8 mil reais de renda e que queiram comprar imóveis de até 350 mil, cara, eles têm muito mais facilidade, é muito mais vantajoso, porque eles têm uma taxa de juros ainda mais barata. Só que são coisas diferentes. O Minha Casa Minha Vida, ele também funciona para esse tipo de financiamento que a gente está citando, mas não necessariamente. Eu tive um cliente que ganha 20 mil reais que financiou dessa modalidade do mesmo jeito no meu apartamento, no meu empreendimento último que a gente entregou. Então, Isso é interessante. Olha só, isso não sabia, não estava na tá claro para realidade, mim não, viu? a maioria, vamos ser sinceros, assim, o brasileiro tem essa questão do jeitinho, né? Então, os clientes que compraram pelo Minha Casa Minha Vida nesse meu último empreendimento é porque às vezes eles eram apenas casados, morando junto, mas não eram casados no civil. Então, por isso eles conseguiram uma renda abaixo de 8 mil. Mas é só porque eles preferiam, claro, pagar uma taxa de juros mais barata. Mas se não, eles iam financiar do mesmo jeito, só que com a taxa de juros normal de mercado. Entendi. Tu falou, não eram uma Desculpa, pergunta pode aí que tu continuar. falou, não eram casados pelo civil, mas eles tinham união estável no cartório ou ainda não? Então, ainda não. Tem muita gente que mora junto E que que ainda não se diz fez. isso, mas Que não. pensar em Obrigado Maria. pelos balãozinhos. Eu não sei se alguém está soltando balão aí ou é o Cadu que pôs aí o negócio. Eu não sei nem como é que bota isso. Tá bom, Eu valeu. também não. Gente, se tiver mais balões, solta aí para a gente entender o que está acontecendo. Mas assim, complementando, entrando numa outra área também, nesse tipo de financiamento, aquele cliente que também tem um FGTS alto, que teve um cliente ali no meu apartamento que praticamente financiou o imóvel todo só com FGTS, que não precisa pagar juros de nada. O banco, ele faz essa gestão do FGTS do cliente. Se o cliente tem lá 200 mil de FGTS, eles vão liberando aquele FGTS proporcionalmente de acordo com o avanço de obra. O cliente nem juros tem que pagar. Ou se tiver, reduz muito. Um pouquinho. Ali. É um caso meio atípico esse, né? Do pessoal que pelo menos chega com a gente aqui. Normalmente eles não têm um FGTS que paga o valor inteiro. Mas é bom saber que existe, né? Inteiro não, mas muitos pagam até os 20% da entrada. Isso é muito comum. Então, os imóveis que a gente estava vendendo aqui era na casa de 200 a 300 mil reais. Então, um cliente que tinha 50, 60 mil de FGTS, ele já não tinha que dar nada de entrada. Então, o que a incorporadora pede de qualquer forma em dinheiro, nessa modalidade de financiamento, se ele tiver FGTS, nem entrada ele precisa dar. Deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui, que gerou uma confusão, um oba-oba aqui. Teve gente que saiu da live achando que esse negócio não era para eles. Presta atenção. Existe um tipo de modalidade de investimento, de financiamento imediato, que serve para quem ganha mais, sim, do que 8, 10 mil. A pessoa pode ganhar 20 ou mais por mês, e ela consegue ter 100% de certeza que ela vai conseguir o financiamento antes do investimento, porque ela vai fazer o financiamento antes fazer o financiamento antes de investir no apartamento, vamos supor, na planta.
E se você aí tem uma renda menor, uma renda aí que encaixa dentro do Minha Casa Minha Vida, existe essa modalidade lá também, dentro da Minha Casa Minha Vida. Oh, Glória, isso é muito bom. Eu não sabia que existia essa diferença. Para mim, era só Minha Casa Minha Vida. E vivendo e aprendendo. Olha, se você também achou que essa informação aqui te ajudou para alguma coisa, como eu acredito que sim, só compartilha aqui com a gente para a gente ficar por dentro, tá? E, Cadu, vai ter gente que vai falar, é golpe, como é que eu faço para saber se não é golpe, se não é? Enfim. Pô, vai ir no banco, né? Então, se você vai estar pegando pensamento no banco, não tem como ser golpe, né? A Caixa Econômica não costuma passar golpe nas pessoas, né? Não sei se tem alguma coisa a dizer isso, sobre isso. Tem, vamos lá. Ó, geralmente as pessoas só fazem a escritura ou o instrumento particular com poder de escritura lá na frente. Nesse caso, a pessoa já vai ter a minuta ali de financiamento dela feita de imediato. Então, essa assinatura com o banco já é a escritura. E isso é o documento que você leva para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, se você for olhar a certidão de matrícula, já vai constar como novo proprietário o investidor que comprou o apartamento, e não mais a incorporadora. Coisas que, se você for tirar a matrícula no final da obra de um financiamento normal, vai constar que quem é a proprietária daquele apartamento juridicamente ainda é a incorporadora. E nesse caso, não, já vai ser o cliente. Então, todos os nossos clientes nesses empreendimentos já são os proprietários do apartamento. Então, ele já fica isso tudo registrado no cartório de registro de imóveis, na matrícula de todos os apartamentos. Então, o cliente não tem como ficar mais tranquilo do que isso, né? Muito bem, muito bem. E fala, Inácio. Não, vai, porque eu estou ansioso para chegar no assunto aqui, no assunto seguinte, que é esse aí. Como saber se eu posso ser aprovado nesse tipo de financiamento? E aqui é que está o grande problema desse tipo de financiamento. Eu acho ótimo, acho muito interessante o fato de eu conseguir congelar o preço do imóvel e a inflação, ainda comprar na planta, ganhar a valorização do período de maior valorização do imóvel, ainda fica mais fácil chegar ao ponto onde que eu comprei barato, alugo caro, ainda com juros menores, onde que eu consigo facilmente conseguir que o aluguel seja maior que o financiamento, que é a nossa grande promessa aqui. Parece tudo muito bom para ser verdade. E não é que não seja, é que tem um porém. O meu porém, aí vocês me falam se eu estou errado, aí destrói minha hipótese, mas o meu grande porém é que não é todo mundo que qualifica hoje para o investimento. E acaba perdendo a oportunidade de investimento pelo simples fato de querer fazer esse tipo de investimento, quando perfeitamente poderia achar uma incorporadora que flexibilize a assinatura de um contrato de promessa de compra e venda para uma pessoa que hoje está endividada porque acabou de trocar o carro, acabou de iniciar um empreendimento, mas na data de entrega, daqui a 3 anos, 4 anos, tem algumas incorporadoras que demoram até mais, dependendo do projeto, tamanho do projeto, etc. Mas vamos botar 3 anos, desde que você compra na planta, até que entrega o projeto, no Abitse, 3 anos. De aqui até 3 anos, o carro está pago, o endividamento do cartão de crédito está pago, eu ganho mais, ou seja, acontecem muitas coisas. E no contrário também, uma pessoa que é aprovada hoje, está super bem hoje, mas daqui a 3 anos, muita coisa pode acontecer. Então, a grande pergunta é, o que é melhor? Como que eu, se não consigo hoje um financiamento, tipo assim, se hoje não consigo um financiamento, estou fora, então não consigo investir. Eu acho que, Inácio, o que eu penso sobre essa questão é que a gente não pode perder de vista o objetivo disso tudo.
Por que eu estou aqui hoje, assistindo uma live que fala de financiamento, de taxa, de tipo de financiamento imediato? Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é fazer renda passiva, construir minha liberdade financeira, poder me aposentar mais cedo. E isso vai acontecer independente do veículo que eu escolha. Por quê? Porque eu tenho isso como objetivo de vida. Então, o fato da gente estar trazendo um tipo de financiamento não pode ser uma cortina, tipo, eu não consigo esse tipo de financiamento hoje, então eu não vou. Então, pera lá, o seu objetivo é conseguir o financiamento ou o seu objetivo é conseguir liberdade financeira? Não, conseguir liberdade financeira, renda passiva, ganhar mais dinheiro sem ter que trabalhar para isso acontecer. Ok, quais são os caminhos? Eu tenho esse caminho não dá para você? Faz o pagamento da entrada. Com uma análise financeira, você consegue se preparar para quê? Para quitar aquele imóvel, aquele carro que você financiou e que tem que estar quitado para você conseguir um novo financiamento até a entrega das chaves. Pô, às vezes nessa análise financeira você vai descobrir que se você trocar o seu carro por um carro mais barato, na véspera de pegar o financiamento, já era, já resolve a sua situação. O lance é, eu tenho que ter clareza da minha situação hoje, para saber, posso fazer esse tipo de financiamento hoje? Posso. Maravilha. O seu objetivo está garantido. Não posso. Como eu faço para o meu objetivo estar garantido na minha vida? Vamos investir e vamos nos organizar financeiramente para que na véspera da entrega das chaves, você esteja qualificado financeiramente. O banco possa olhar para você e falar, ok, dá. Não dá para ir inocente. Você tem que se preparar durante esses 2, 3 anos da construção do apartamento. Existe 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Existe um acompanhamento que nós aqui da Brokers Digitais fazemos com os investidores, que é basicamente nosso time de analista financeiro vai, alô, fulano, lembra que a gente conversou aqui na minha fichinha? Você tem aí um financiamento que você precisa quitar até tal data. Não esquece desse detalhe para você conseguir o financiamento, beleza? Como é que tá aí? Você já está amortizando ou vai dar tudo certo, normal? Você já conversou com o seu gerente? Dali 6 meses, ô fulano, você não esqueceu o nosso combinado. Então, a gente instrui e dá a gente vai conversando com esse investidor que decidiu investir aqui em comunidade, junto com a Brokers Digitais, porque a gente sabe que isso não pode ser um problema para você a hora que você pegar chaves. Então, sendo com o financiamento imediato ou um financiamento que você vai pegar lá na frente, cara, teu objetivo é renda passiva. Isso tem que acontecer com esse tipo de financiamento ou com financiamento lá na frente. Então, é o meu ponto de vista. Não sei se cola com a ideia do pessoal, mas é Não, isso. eu achei muito interessante esse ângulo, porque efetivamente o objetivo final tá mais na frente. Tem vários, eu chamo isso de, a gente aqui falou, né, tem vários caminhos para chegar na Roma. Tem vários, não tem só um. Portanto, a meta é Roma, a meta não é. O apartamento é um veículo que me leva até a Ilha do Tesouro. Isso aqui serve para ajudar os clientes que fazem questão de ter um financiamento agora, que não querem ter o risco inflacionário, coisa do tipo, mas não exclui a outra metodologia de financiar depois. Então, mesmo com a Caixa com o BRB, se você não quiser fazer o financiamento agora e só fazer lá na frente, você também pode. Só que quem vai estar perdendo é o investidor, de estar correndo risco inflacionário, de estar preocupado se vai conseguir ou não lá na frente. Então, igual a Vanessa fala de 6 em 6 meses, o cliente pode tentar. Eu não qualifico hoje. Tudo bem, daqui 6 meses eu tento de novo, porque eu vou quitar um carro, vou tirar uma restriçãozinha que eu sei que vai sair, mas hoje não saiu. Então, daqui 6 meses, se eu quiser aprovar, no meio da obra eu posso fazer. Se eu quiser deixar lá para frente, também. Então, não exclui uma forma da outra. E às vezes o cliente não está perdendo. O investidor não está perdendo. Às vezes ele está ganhando. Tipo, eu não consigo financiamento imediato hoje, mas eu consigo daqui 2 anos, daqui 3 anos. O que ele vai estar ganhando? Ele vai estar ganhando valorização do empreendimento, ele vai ter dado o primeiro passo.
ele vai estar plantando a semente que lá na frente vai se pagar. Então, é muito de uma perspectiva de visão. Pô, eu vou estar deixando de ganhar mais se eu não me qualifico para o financiamento hoje, mas eu não vou estar deixando de ganhar. Eu vou estar ganhando da mesma forma. E muito mais do que se eu não tivesse optado por não investir, porque eu não me qualifico hoje para o financiamento. Isso seria o maior desperdício de oportunidade que a pessoa poderia, porque no final das contas, se você colocar na ponta do lápis, dá para se matar de remorso de você, no caso, quando você abre mão de fazer um investimento. Eu lembro que quando eu comecei com o Inácio aqui, apareceu uma oportunidade muito boa em Jundiaí, e eu falei, vou esperar um pouquinho, não, vamos ver o que tem o próximo, e demorou um pouquinho para aparecer uma oportunidade tão boa quanto aquela. Sei que quando eu falei, não, vou agora de novo nesse mesmo empreendimento, mesmo que eu esteja perdendo, mas a hora que eu fiz o cálculo, já estava perto de 100 mil de valorização, eu falei assim, perdi essa, vou ter que aprender com o erro, e deixa para a próxima. Tipo, o não investir é um prejuízo muito grande. E é isso. O que garante o investimento é a promessa de compra e venda ali mesmo. É isso que vai validar, independente dos casos. Então, isso aí você pode fazer na hora, no dia 1, assim, no lançamento. A intenção é que apareça a oportunidade e você já garanta. Mas é isso, você tem opções, né? Vamos ver se tem dúvida do pessoal aqui. Que às vezes o pessoal tem dúvida e às vezes o pessoal não sabe nem como perguntar a dúvida. Tem essa também, né? Bom, vamos saludar tem um monte de gente que entrou aqui. Nossa, quantas pessoas. Nancy Baldaferri se uniu, Kátia Travares, você concreto, né? Concreto 1992, eu Cadu. Tem uma tal de Vanessa Medeiros também que entrou. Quem será essa? Tadinha. Será, não? Fernando Barosa. Se eu falo alguma coisa, alguma barbaridade de nome, é porque o Instagram tem cada nome que é difícil. O Júnior 06 também, o Davi SC 798, Luciana Campanelli, Wamberson, nossa senhora, Denise, Adriana, Ricardo, Davi, Andrea Acevedo. Nossa, perdi a conta, já perdi o chat. Não sou muito. É isso. E aí, a Jussara também dando um bom dia por aqui. E, gente, mandamos um grande abraço. Em breve teremos novidades de novos empreendimentos que a gente vai organizar, orquestrar, preparar cuidadosamente para serem oferecidos como grande oportunidade de investimento para a nossa comunidade. Como vocês veem, a gente só faz lançamento, só faz campanha, só faz um trabalho, só quando a gente faz um trabalho sério. Ou seja, quando a gente tem realmente uma oportunidade que a gente acha, acredita, de fato é uma excelente oportunidade, a gente lança ao mercado. E se você quiser entender quais são essas oportunidades que a gente tem hoje na manga, manda uma mensaginha para mim no direct, no Instagram, que eu vou passar o link para você poder fazer a sua análise financeira, que é gratuita por enquanto. Por enquanto. Em breve não será mais gratuita. Então, aproveite, entenda a sua situação financeira, o que você tem que fazer para conseguir um financiamento. E também, se for o teu momento, você pode ter certeza que a gente já tem oportunidades muito boas lá para oferecer para você. E quem está no YouTube tem o link que o Inácio colocou, e quem está no Instagram, manda aquele salve esperto lá no nosso direct. Aquele beijo, a gente se vê na próxima semana com mais um programa Investidor Digital 1212. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Peraí. Finalizar o vídeo. E banners, vídeos. Meu Deus, calma aí. Cadê?